cumprindo a resolução 255, tivemos, desde o ano passado, esse sucesso, né, de criarmos um GT específico com o fito de estimular as nossas juízas, os nossos servidores, né, as servidoras, aliás, né, a buscarem ocupar os cargos que estão à disposição e, com isso, pleitear, seja por meio de eleição, seja por meio de promoções, conseguir chegar, quem sabe, à mesa diretora. Já tivemos mulheres que ocuparam a nossa mesa diretora, mas nós sabemos que isso não é tão fácil, né? Eu costumo brincar, Deise, que nós estávamos quase iguais, digamos assim, em números de desembargadores e desembargadoras. Chegamos a ser 30 e 29, 30 homens e 29 mulheres, né? Mas agora a diferença já está aumentando, já estamos 32 homens e 29 mulheres. Três já começa a ficar, para o meu pensamento igualitário, começa a ficar um número maior. E visando exatamente trazer luzes para essa questão, que nos é muito cara, nós imaginamos, com a escolha assim, unânime, todo mundo nós todas somos suas fãs, Deise, porque você é uma mulher que merece realmente toda a nossa admiração e todo o nosso respeito, porque estar num tribunal, né, num colegiado, com 52 desembargadores, em que você é a única mulher, né, deve ser algo que, a todo tempo, até porque não tem uma outra para chamar atenção para alguma coisa, eu imagino o cuidado que você tem que ter sempre para levar o pensamento na sua forma que é feminina, levar o acolhimento que devemos ter com as causas das mulheres, levar a possibilidade de verem no Tribunal de Justiça de Pernambuco um tribunal que tenha também a cara feminina. Então, o seu trabalho deve ser imenso nesse sentido. Eu queria ler aqui um pouquinho sobre Deise Maria de Andrade Costa Pereira, desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. Ela é casada, mãe de 2 filhas, nascida em Arco Verde, aqui pertinho da Bahia, né? Já é divisa. No dia 20 de maio de 1960. É graduada em Direito pela Faculdade de Direito de Recife, tendo concluído o curso em agosto de 1985. Iniciou a sua carreira no Ministério Público de Pernambuco em 1986, como promotora de justiça nas comarcas de Angelim e Canhotinho. Em 1989, foi promovida por merecimento para a comarca de Garanhuns, onde atuou na promotoria do júri e da infância e juventude. Em 1996, foi promovida para a capital como promotora titular da promotoria da Fazenda Pública. Durante os anos de 1997 a 1998, também respondeu pelo Distrito Estadual de Fernando de Noronha. Ai, que inveja! Onde desenvolveu o trabalho de levantamento das necessidades encontradas na referida ilha, o qual norteou toda a posterior atuação do Ministério Público para o referido distrito. Na ilha, a promotora se destacou pela sua atuação na área ambiental, criança e adolescente e patrimônio público. No período de outubro de 1999 a junho de 2007, ocupou a função de assessora técnica em matéria civil da Procuradoria-Geral de Justiça, atuando por delegação do Procurador-Geral junto ao Tribunal de Justiça de Pernambuco, com assento nas sessões da Corte Especial e grupos de câmaras. No mesmo período, também ocupou o cargo de Procuradora de Justiça Civil por convocação, respondendo pelas 2ª, 5ª, 7ª, 9ª, 12ª e 17ª Procuradoria de Justiça Civil. Em julho de 2010, Deise Andrade assumiu o cargo de 2ª Procuradora de Justiça em matéria criminal, para o qual fora promovida por merecimento.
sendo posteriormente removida para o cargo de 11ª Procuradora de Justiça Civil. Também ocupou as funções de coordenadora do Programa de Estágio de Direito, junto à Escola Superior do Ministério Público, membro do Conselho Técnico Pedagógico dessa escola, membro da Comissão de Elaboração de Provas para Estagiários do Ministério Público, palestrante em vários cursos de capacitação de promotor de justiça do Estado de Pernambuco e de estagiários de direito, falando sobre a atuação do Ministério Público no 1º e 2º graus. Sua mais recente atuação no Ministério Público foi na função de membro do Conselho Superior do Ministério Público e membro suplente do órgão especial do Colégio de Procuradores, onde atuava no cargo de Corregedora-Geral Substituta do Ministério Público de Pernambuco, biênio 2013 a 2015. Seu trabalho no Ministério Público, em relação ao direito do idoso como direito à personalidade, serviram de inspiração para o artigo 8º do Estatuto do Idoso, em que está assegurado que o direito do idoso é um direito da personalidade. O referido trabalho também inspirou um dos capítulos do livro Introdução ao Direito do Idoso, publicado pela editora Fundação UATSC. Deise Andrade possui especialização em Direito Tributário pela Faculdade de Direito de Recife, MBA em Gestão do Ministério Público pela FCAP, UP, especialização em Direitos Humanos pela PUC Minas, em convênio com o Reino Unido, Consulado Britânico, especialização em Direito Constitucional pela Faculdade de Direito da Universidade de Direito de Lisboa, também atua na área acadêmica como professor de Direito Civil. Coordenou o curso de Direito da Faculdade dos Guararapes até julho de 2012. Tomou posse como desembargadora do Tribunal de Justiça de Pernambuco em 16 de maio de 2014, após nomeação pelo governador do estado, João Lira. Assumiu o cargo através do 5º funcional. A desembargadora é membro da 3ª Câmara Criminal da Justiça Estadual de Pernambuco. Como veem, é um currículo, né, riquíssimo, o que nos orgulha, e Deise vai muito além desse currículo. Ela é um ser humano, assim, belíssimo, muito voltada para a religião. Ela é uma pessoa que a gente sente que ela tem Deus no seu coração, que tudo que ela faz é pensando no que seria melhor para cada cidadão, para cada pessoa. Então, receba aqui o meu abraço, o abraço de todo o Tribunal de Justiça, querida desembargadora Deise, e nós vamos aqui, como já conversamos, vai ser uma dinâmica muito interessante essa de entrevista, né? Por meio de entrevista, nós conseguimos retirar tudo da sua sabedoria que possa nos auxiliar, a nós, juízas desse Tribunal de Justiça da Bahia, a encontrarmos também um lugar ao sol, como preconiza, né, a nossa Constituição, em igualdade de condições com todos os magistrados do sexo masculino. Não queremos nada de sobrevalência, nós só queremos sermos tratados de igual forma. É o exercício na igualdade de direitos. Então, eu queria convidar a primeira juíza que vai fazer a pergunta, a juíza Jaqueline, né, aliás, desculpa, eu queria saber se Deise quer se pronunciar um pouquinho antes da... Não, a minha... Não, que é isso. A minha fala é de agradecimento, né, pelo convite, é honroso. Nájila é uma amiga querida, a gente já vem trilhando nessa jornada em defesa da mulher, né, em situação de violência doméstica há um tempo. Nos conhecemos, eu acho que em 2017, salvo engano, em Brasília. E de lá para cá, eu acho que nós conseguimos, né, compartilhar todas as angústias, as felicidades também, porque a gente sabe que nem tudo é flores, mas que tem flores também no meio do caminho, né? E a gente já conseguiu avançar muito. Eu sempre faço um reforço que a ministra Carmen Lúcia, enquanto presidente do Supremo Tribunal Federal, ela de fato foi um divisor de águas nesse enfrentamento da violência contra a mulher, essas questões da política institucional, do papel da mulher no poder judiciário, né? Também lançou um olhar no que diz respeito às mulheres encarceradas, enfim,
na política desse enfrentamento para todo o Poder Judiciário Nacional, cada tribunal especificamente. E a ela, eu acho que a gente tem realmente esse tributo de gratidão, eu gosto sempre de fazer esse reforço, não desmerecendo, claro, o papel de todos os presidentes do Supremo Tribunal Federal que a antecederam e agora o ministro Toffoli, que também deu continuidade a esse trabalho, né, nessa política institucional. E aqui só reforçar a minha gratidão e meu apreço, meu carinho por todas as magistradas do Poder Judiciário da Bahia e na pessoa da desembargadora Nájila fazer esses cumprimentos e aqui me colocar à disposição de vocês para o que vocês desejarem conversar comigo. O Tribunal de Justiça de Pernambuco está aqui com um abraço também querido, através do presidente desembargador Fernando Cerqueira, e também a Escola Judicial, através do desembargador Adalberto Melo. Muito obrigada pelo convite. É uma honra para nós. Nós é que agradecemos, desembargadora, e eu vou passar de imediato, porque Jaqueline está aqui, mas vai fazer audiência daqui a pouquinho, aí eu dei prioridade para ela iniciar com as perguntas. Com a palavra, então, doutora Jaqueline. Desembargadora Deise, é um grande prazer conhecê-la e poder ouvir sobre a sua trajetória, justamente sobre o prisma assim, da sua visão de como seria a participação feminina. Eu tenho, então, uma primeira pergunta que consiste em sua condição feminina durante a ocupação do poder. Cortou um pouco, eu não sei se com vocês também cortou, mas é sobre se eu enfrentei alguma dificuldade, né, como na condição feminina no exercício do poder, é isso, né? Veja, a minha resposta seria não. Eu, particularmente, nunca identifiquei nenhuma dificuldade pelo fato de ser mulher, nem no Ministério Público, nem agora no Judiciário. É bem verdade que quando a gente começa a ler um pouco mais sobre essa questão de violência doméstica, sobre essa questão do papel da mulher, sobre o que a antropologia fala, o que a sociologia fala sobre isso, a gente começa a ficar com um olhar mais atento, né? A gente começa a ficar mais vigilante, até no que diz respeito a mensagens e comportamentos que podemos identificar como sinais subliminares de algum tipo de não equidade, vamos chamar assim, né? Para a gente não usar outra terminologia. É bem verdade que a gente fica mais atento, mas eu nunca percebi, não. Eu sempre tive como mola propulsora das minhas atividades, da minha conduta, que a gente tem que fazer o que precisa ser feito. A gente não precisa ficar querendo perder tempo com outras questões ou outros enfrentamentos. A gente tem que executar. Claro que a gente tem que procurar executar da melhor forma que a gente puder. Eu não vou chamar com excelência, porque eu acho que excelência é uma palavra que ela é identificada em cada situação. Mas eu acho que tudo que a gente faz, a gente tem que fazer sempre pautada naquilo que eu preciso fazer, o que deve ser feito e não aquilo que me convém. Entende? Às vezes o próprio filósofo Nietzsche fala muito sobre isso, a gente precisa fazer o que tem que ser feito e não o que nos deleita. Então eu acho que a gente às vezes enfrenta obstáculos, enfrenta desafios e às vezes a gente nesses desafios quer recuar porque está pesado, mas eu acho que se a gente precisa executar a tarefa, ela precisa ser executada independente e a despeito de qualquer coisa. E eu sempre tenho isso como premissa na minha vida. Eu vou executar a tarefa e vou avançar na execução dessa tarefa, a despeito de ser ela pesada ou não, mas sempre procurando avançar. Eu acho que isso é o diferencial no nosso caso. Certo. Muito obrigada, desembargadora. Devolvo a palavra à desembargadora Nájila. Tá, excelente. Realmente, eu sempre me preocupei com essa situação e continuo me preocupando porque temos que fazer tudo, mas o que eu sinto, Deise, não sei se você concorda, mas seria que a mulher tem que fazer melhor até do que o homem, né? Mas eu vou passar a palavra para a Alessandra, que vem aí com a segunda pergunta. A juíza Alessandra, que eu apresento a Vossa Excelência nesse momento. Bom dia, desembargadora Deise. É um prazer recebê-la no nosso GT. A gente está recebendo essa hora aqui com muita alegria. Outro dia nós estávamos conversando aqui, né? A gente sempre conversa sobre as pessoas do nosso GT e eu estava me recordando que já há 20 anos atrás,
na minha segunda comarca, eu tinha passado um ano em Itamaraju. No dia da minha despedida, eles tinham feito uma festa para mim. E meu braço direito, meu subscrivão, estava sentadinho assim no canto. E aí eu sentei junto com ele e disse, mas o que foi? Por que você está assim? E ele me disse, ô doutora, eu tenho que lhe confessar uma coisa. Quando a senhora foi promovida para cá, eu vi aquele nome enorme no diário, eu botei a mão na cabeça e pensei, meu Deus, como é que vai ser para eu trabalhar com a juíza mulher? E agora a gente está aqui nessa festa pedindo da senhora e eu estou pensando, meu Deus, como é que eu vou trabalhar com um juiz homem de novo, né? Aquela foi uma situação que eu guardei, né? Porque a gente fica enternecida quando vivencia essa situação. E eu gostaria de saber da senhora, se antes de assumir esses cargos que a senhora ocupou, e foi uma longa caminhada para chegar a desembargadora, a senhora foi promotora, procuradora e agora desembargadora do tribunal, outras mulheres já tinham feito, já tinham ocupado esses cargos, e se não, qual a repercussão que isso causou, né, no desenvolvimento dos seus trabalhos? Na verdade, antes de mim, tiveram 3 desembargadoras, né? Uma desembargadora Magui, que ela era desembargadora, ela era juíza de carreira e ocupou o cargo em 2002. Depois dela veio a desembargadora Helena Caula, que ela igualmente era oriunda do Ministério Público também, do 5º Constitucional. E depois teve a desembargadora Alderita, também oriunda do 5º Constitucional do Ministério Público. E agora, a peculiaridade que acontece no Tribunal de Justiça de Pernambuco é porque hoje só tem uma mulher, né? Eu digo que por enquanto. Muito em breve a gente vai ter outras colegas também aqui ocupando o cargo, merecidamente. Mas tiveram 3 desembargadoras antes de mim. Eu entrei exatamente na vaga da desembargadora Alderita, que ela se aposentou em março de 2014, e aí eu entrei na vaga dela, que era uma vaga do 5º Constitucional do Ministério Público. Ok. Ele agradece, desembargadora. Passo então agora a terceira pergunta e apresento para a desembargadora Deise, para aqueles que estão nos ouvindo, a nossa juíza Andréa Paula. Bom dia, Olá. Desembargadora. Prazer falar com a senhora. Nós vimos aqui que o seu currículo é riquíssimo, que a senhora desempenhou várias funções importantes no Ministério Público, na magistratura, depois do tribunal. Nesses cargos que a senhora ocupou, em algum momento, a senhora falou na primeira resposta que enfrentou alguns desafios. A senhora gostaria de citar? Teria alguma discriminação, sofreu alguma discriminação especial pelo fato de ser mulher, pelo simples fato de ser mulher? Não, eu respondi exatamente isso. Eu nunca percebi, né, nenhuma discriminação. Eu digo que assim, a gente às vezes não percebe, mas depois quando a gente começa a ler mais sobre o assunto, a gente começa a ficar mais atenta e às vezes até identifica algum comportamento que pode representar algum tipo de discriminação, mas eu confesso que nunca sofri, nem nunca fui impedida de ocupar determinados cargos, principalmente também no Ministério Público, eu passei lá 28 anos e nunca tive nenhuma discriminação pelo fato de ser mulher. Sempre ocupei os cargos que foram colocados à minha disposição ou que fui convidada para ocupá-los quando fui assessora, né, do Procurador-Geral, mas sem sentir nenhum tipo de discriminação pela condição de mulher. Ok, muito obrigada. Bom ouvir. Isso aí. Obrigada, desembargadora. Então, na sequência, temos a juíza Marielza Brandão. Essa é sua velha conhecida, ela vibrou quando falamos o seu nome, porque acho que já se conhece. Eu vou deixar que Marielza fale aí. Desembargadora, eu peço só um licença para estar, que eu vou começar. Tá. Eu não consegui. Bom dia, desembargadora Deise. Bom dia. Muito Oi, grande. Marielza. Depois de quase 5 anos, né, que a gente não se vê. Pois é. Mas... Coisa boa ali ver. Uhum.
Foi muito bom aquele nossos encontros lá no mestrado, né, em Pernambuco. Isso. Mas, enfim, eu fico muito feliz, né, em tê-la aqui conosco. Sempre foi uma vanguardista lá no seu estado. Quando fizemos mestrado juntos, já sabíamos, né, o seu perfil de trabalhar em prol dessa discriminação que sempre, muitas vezes, existiu em relação à mulher e sempre se posicionou de forma muito proativa no âmbito desse tema. E a pergunta que eu gostaria de fazer para a senhora é a seguinte: a senhora disse que pessoalmente não sentiu não percebeu nenhum tipo de discriminação. Mas em relação a outras mulheres, conhece algum fato relacionado à discriminação no âmbito do trabalho ou em decorrência do cargo no âmbito do seu tribunal em relação a outras mulheres, que sejam ou não sejam desembargadoras, ou que sejam juízes, ou sejam servidoras? Veja, o que é que eu poderia responder com relação a isso? Eu poderia fazer um recorte histórico para dar essa resposta. Porque o que é que acontece no Tribunal de Justiça de Pernambuco hoje? Nós sabemos que o acesso para o tribunal, ele ocorre em 2 formatos, né? São critérios objetivos, estabelecidos pelo CNJ, resolução específica e tal, e pela Escola da Magistratura, etc. Esses critérios, eles são antiguidade ou merecimento. São os 2 critérios objetivos de acesso ao tribunal ou de promoção de juízes de primeira entrância, segunda entrância, que todos vocês sabem disso. Aqui, especificamente, o que é que a gente tem, que inclusive eu vou falar sobre isso hoje à noite, na abertura de um webinar que nós vamos fazer, porque nós fizemos um levantamento, né? E daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre isso. E aí, o que é que a gente percebe? Somente a partir de final de 92, 94, é que começou as mulheres a terem participação nos concursos da magistratura em Pernambuco. Antes, elas não participavam. Terminou por desembocar, historicamente, em uma demora do acesso ao 2º grau por parte dessas mulheres. Porque hoje nós temos especificamente 7 magistradas que figuram na 5ª parte do 5º constitucional nos cargos de juíza de terceira entrância. E todos nós sabemos que isso é algo que dificulta até mesmo a participação nos editais. Porque os editais de acesso, a exemplo de todos os outros que são promoção por merecimento, eles obedecem. O primeiro critério objetivo é figurar nessa 5ª parte da lista de antiguidade. Em figurando, você já preenche o critério objetivo de se habilitar no edital. E aí, na sequência, serão aqueles outros critérios de participação em cursos, que eu não vou falar sobre isso, porque a resolução é extensa e ela dá cada passo, né, para nós que integramos o tribunal, quando nós temos que aferir a pontuação dessas magistradas e magistrados que ingressam. Então, isso terminou sendo algo que dificultou esse acesso das mulheres. No último edital que teve de promoção por merecimento, então, algumas mulheres se habilitaram, até porque eu comecei a estimular, olha, é importante que as mulheres se habilitem, porque se você acha que é difícil ter o acesso, porque o critério de merecimento tem todo aquele protocolo de você, né, conversar sobre aquele seu desejo, se acha que é difícil, se inscrevendo, se não se inscrever, a dificuldade ainda é maior, né? Então, com isso, no edital passado, 3 magistradas, elas se habilitaram. Isso foi muito importante. E eu quero crer que isso é uma construção, porque, de fato, houve um hiato muito grande por conta disso. A maioria dos membros do Poder Judiciário de terceira entrância, que figuram na 5ª parte do 5º Constitucional, são de homens, mas hoje a gente já tem 7 mulheres figurando nessa lista. E eu acho que isso, de certa forma, você pode olhar como uma forma de
distanciamento, né? E até poderia usar essa expressão discriminação, porque sem se perceber, esse vácuo, a história terminou por desdobrar nesse sentido. Tá bom, muito obrigada, desembargadora. Obrigada, um abraço, viu? Um abraço grande para você, beijo. Eu gostei muito dessa resposta, mas ela me despertou uma curiosidade que não sei se a desembargadora Deise pode ser até folclore, porque eu pergunto aos meus parentes de Pernambuco quando pela primeira vez me despertou essa curiosidade, porque alguém comentou e aqui eu tô ouvindo e anotando o que você falou, Deise, que a primeira desembargadora chamava-se Magui. E há uma história aí que pode ser anedotário, e não sei se você tem esse conhecimento, né? De que a primeira mulher que passou no concurso lá tinha um nome que tanto poderia servir para homem como para mulher. E teria sido isso que teria gerado a sua promoção. Por acaso isso é verdadeiro ou não? Veja, fala-se, né? Eu diria assim, fala-se, eu diria que é como se fosse uma lenda. Uma vez a gente até indagou a ela mesma. Ela disse, não aconteceu isso não. Mas aí a gente deixou ela bem à vontade para não causar nenhum desconforto na resposta, mas sempre se falava sobre isso mesmo. E como não teve como identificar, né, se era homem ou se era mulher, teve a inscrição deferida, mas é como você diz, né? Eu acho que talvez seja algo mais ilustrativo para de fato, dar essa resposta. Mas o que é interessante é que ela conseguiu. Então, de certa forma, desbravou o caminho, né? E na sequência outros vieram. O que eu costumo dizer é que não há discriminação no acesso à magistratura para a mulher. Até porque o acesso é pelo concurso público, né? Claro que a pirâmide ela vai diminuindo. No acesso, no ingresso, não existe nenhuma desigualdade. Depois, nas promoções e nos acessos na ocupação de outros espaços, é que isso, de certa forma, vai acontecendo, mas hoje a gente já percebe claramente uma desconstrução e Pernambuco tem sido bastante ousado em muitos atos e muitas políticas internas para corrigir e para aumentar, né, essa equidade, que é o mais importante, que é o que todos nós buscamos, nem andar à frente, nem andar atrás, mas andar ao lado, né? E quando eu falo assim, andar ao lado, me lembro muito da criação do mundo, né? Porque para aqueles que têm a curiosidade, as escrituras registram no livro de Gênesis que quando Deus criou a mulher, ele tirou uma costela de Adão. Então isso, para mim, tem uma mensagem bem subliminar. Se tirou a costela era porque queria que ela estivesse ao lado e não na frente nem atrás. Então, estar ao lado é estar igual, estar na mesma situação, ocupar os mesmos espaços. Eu acho que isso é bem interessante. Eu gosto de olhar nessa perspectiva. É isso mesmo. Eu também penso assim, exatamente assim, Deise. E agradeço pela sua resposta, que é até foi um pouco provocadora, mas era uma curiosidade de todos nós. E agradeço pela resposta. Passo então a palavra à nossa juíza Verônica Ramiro, nossa maravilhosa juíza, que vai lhe fazer também uma pergunta. Eu sei que ela também é fã de Pernambuco, né? Olá, desembargadora, bom dia, e agradeço à desembargadora Nájila o elogio que eu sei que é do seu coração. Eu também vou fazer, desembargadora, com todo respeito, uma provocação. No começo da sua fala, a senhora disse que não havia a participação das mulheres. Eu sempre soube que havia a participação das mulheres, não havia a aprovação delas. Tanto lá quanto cá, na Bahia também, as mulheres passavam, hoje continua tendo, pelo crivo, né, de uma prova oral muito personalizada e até hoje estamos aqui, voltou ao tempo do psicoteste. Com a maioria, majoritariamente, os tribunais são formados por homens, né, historicamente são os homens que estão na frente e comandam o poder no tribunal. Eles faziam esse filtro ao seu bel prazer, no meu entendimento.
A minha pergunta era sobre o seu acesso, a senhora já explicou. Neste grupo aqui, todas somos magistradas de origem, porque somos juízas, exceto a própria desembargadora Nájila, que é originária do Ministério Público, assim como a senhora. E o interessante notar, tanto o Ministério Público lá quanto cá, existe esse respeito ao acesso feminino. Aqui nós temos mulheres, temos muitas mulheres, mas muitas dessas mulheres são escolhidas para o tribunal ainda hoje por antiguidade e não por merecimento, tanto quanto deveria ser em relação ao homem. Na UAB, as mulheres não temos nenhuma mulher oriunda do 5º, nunca tivemos do 5º constitucional da advocacia. Então, assim, primeiro ponto, a questão não é a participação, as mulheres participavam, a falta do acesso não era a questão, na minha ótica, e sim a não aprovação dessas mulheres, né? O que acabou desaguando nesse grande problema que hoje o Tribunal de Justiça do Pernambuco tem de poucas mulheres habilitadas para alcançarem, né? Para terem o acesso. Então, é engraçado, as duas perguntas que ficaram para mim são duas perguntas, só um minutinho aqui, que meu celular, são duas perguntas que acabaram ficando muito envolvidas numa só. Né? A senhora disse uma coisa que é muito importante e eu concordo, a gente buscar sempre o melhor. Buscar excelência, eu acho que a gente busca, como ser humano, nós buscamos a excelência da nossa natureza, de busca de Deus, de tudo, né? A gente busca a excelência, a nossa natureza é para isso, é para com consciência, com liberdade, com responsabilidade, buscarmos sempre ser melhores. E a senhora disse que a senhora sempre procurou fazer da melhor forma, procurou sempre ser melhor. Eu lhe pergunto hoje, com essas mulheres, 7 mulheres no 5º, mulheres juízas que passaram nos concursos da própria magistratura e que ainda continuam tendo que batalhar muito para alçar, nenhuma alçou. Então, o que essas mulheres precisam, desembargadora Deise, fazer mais? Elas não estão fazendo bem? Essa é a minha pergunta para a senhora. Obrigada. Veja, eu diria assim, eu acho que elas precisam avançar. Avançar, requerer, se inscrever, porque eu acho que esse é o critério. Porque às vezes fica muito... eu já conversei com colegas que algumas não têm interesse de ser promovida. Então, eu acho que isso é uma decisão muito pessoal. E assim, o tribunal pode, claro, contribuir nesse estímulo para que haja a participação, mas a decisão precisa ser da pessoa, né? Ela precisa decidir avançar, ela precisa decidir se ela quer ocupar aquele espaço, se ela quer o acesso ao tribunal, ela vai entrar com os pedidos no momento que tiver as publicações dos editais, mas precisa realmente encarar com a naturalidade de concorrer. Não ter receio de concorrer, não ficar achando que já vai entrar, já vai perder porque tem outros homens concorrendo e a escolha vai ser nessa perspectiva. Eu acho que é avançar. Quando a gente executa a tarefa, a gente tem que sempre ir para frente com ela, né? Para poder realmente buscar esse objetivo. Se é esse o objetivo, porque pode ser que não seja. Né? Algumas mesmo já disseram, não tem o objetivo. Mas aí é como eu disse no início, é uma decisão bem pessoal. Porque para nós, por exemplo, ingressar na magistratura pelo 5º constitucional também é uma decisão de desejo pessoal e que não é fácil também, não. A gente passou por um concurso público de igual envergadura, né, como o da magistratura. Claro que para o Ministério Público, mas todos nós sabemos que eles são muito similares do ponto de vista da dificuldade de conseguir o êxito. Isso aí todos nós sabemos. E essa tarefa de realmente conversar com as pessoas é uma tarefa delicada, mas a gente resolve e decide apostar nela para poder, de fato, conseguir o objetivo. Se é aquele desejo, se é aquilo que você se identifica, se é aquilo que está dentro do seu perfil, se você quer fazer daquilo uma missão ou contribuir com a sua vida em outra instituição, como foi o meu desejo, e não me arrependo, estou muito feliz também no Poder Judiciário. Eu acho que é mais ou menos assim. Deise, eu acho que você satisfez demais a resposta e eu concordo
em praticamente tudo que você falou, porque não é fácil mesmo concorrer. E o que a gente sente é que as mulheres, elas se acomodam, não por desejo de se acomodar, às vezes é aquele receio. A própria Verônica, que fez essa pergunta, já puxei as orelhas dela, porque ela antes concorria, né, para a promoção a desembargadora, como juíza de carreira que ela é, e de repente ela parou de se inscrever. É uma provocação, Verônica, mas é também no sentido de que o nosso GT ele foi criado exatamente para isso, para que a mulher sinta que ela é igual, como disse a desembargadora Deise, ela caminha para e passo ao lado, ninguém quer ser superior, mas também não quer ser inferior, quer estar do lado. Mas para que consiga algum cargo, ela precisa concorrer, ela precisa se inscrever para aquele cargo. E às vezes ela não quer porque o marido tem um comércio lá na comarca onde ela vive, o marido também é juiz e aí ela dá prioridade para ele. E é nesse sentido que a gente tem que, como é que eu diria, despertar nela, e essa é a obrigação do GT, essa vontade de concorrer em igualdade de condições. Eu agradeço pela sua resposta, e Verônica, e ter podido provocar a Verônica, ela sabe, né, porque. E eu passo a palavra para a Alessandra, que vai fazer a próxima pergunta. Desembargadora, a gente sabe, né, é um fato, que a realidade de muitos tribunais ainda é de uma participação significativamente menor da mulher, né? A começar pelo nosso próprio Supremo Tribunal Federal, os tribunais superiores, a participação feminina é bem menor do que a masculina. Quais as sugestões que a senhora teria para diminuir essa, não digo discriminação, mas essa diferença nas promoções por merecimento entre juízes homens e mulheres? Eu acho que eu vou responder essa pergunta pensando já no que o Conselho Nacional de Justiça fez quando editou a Resolução 255 de 2018, que é a resolução que trata da política de incentivo à participação institucional feminina no âmbito do Poder Judiciário. E, a partir daí, ela criou o sentimento para os demais tribunais de, igualmente, terem instrumentos normativos e políticas institucionais internas para estimular essa participação. Eu acho que isso foi um grande desafio que foi colocado pelo Conselho Nacional de Justiça, e eu lembro que essa foi uma das resoluções que a ministra Carmen Lúcia, ao final da sua gestão, deixou também aprovada, né, que foi a resolução 255 de 2018, e ela, de fato, vem criando um sentimento diferenciado no âmbito dos tribunais, por homens e por mulheres e por homens. E esse sentimento, eu acredito que ele será, sim, um grande impulsionador para reduzir e minimizar os efeitos desse distanciamento. E aqui trabalhar exatamente com essa equidade que todos procuram, né, que todos desejam, e que constitucionalmente falando, é o que a gente precisa realmente assegurar. Acho que esse é o grande ponto, né? Os tribunais devem se apropriar dessa resolução e começarem a trabalhar suas políticas internas de incentivo a essa participação. E aí, cada um, né, dentro da sua estratégia, aqui nós temos a nossa, cada um vai ter suas estratégias de participação nesse sentido. Quero dizer aqui para a Deise e para nossas colegas que estão participando, né, que nós temos diversas convidadas aqui, a juíza Ana Cláudia, a juíza Zandra, que eu convidei pela especificidade de ela ter sido eleita, né, agora juíza eleitoral, e achei que era interessante a coragem, né, de escrever, já tinha falado isso para ela, e conseguiu. É como disse a desembargadora Deise, tem que se lançar, tem que avançar, tem que pleitear. Então, eu passo... deixa eu ver quem é que está mais aqui. Eu vi muita gente aqui, desculpa não anunciar os nomes, Lúcia Cristina, Catarina Mendes, mas todos são bem-vindos, o meu assessor, né, Werner, eu vi também a Andréa, tem muita gente, sejam todos bem-vindos. Então, a próxima pergunta será feita
pela juíza Andréa Paula. Desembargadora Deise, o Estado brasileiro, por meio do decreto 8.892 de 2016, ele aderiu à Agenda 2030 da ONU. A senhora conhece algum compromisso assumido pelo Tribunal de Pernambuco no que se refere à mencionada agenda? E, no caso do Tribunal da Bahia, a senhora teria alguma sugestão que possa ser assumida pelo nosso tribunal para cumprir os objetivos da Agenda 2030? Excelente a sua pergunta, Andréa. Todos nós sabemos que essa Agenda 2030, ela criou aqueles ODS, né, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, e é interessante, aqui eu diria que não só uma ideia de Pernambuco, mas mais que isso, nós escolhemos a meta 9, que é exatamente essa meta da Agenda 2030, e eu sou gestora dessa meta enquanto coordenadora da mulher, e essa meta exatamente nós escolhemos a ODS 5, que fala sobre a igualdade de gênero e fala sobre violência contra a mulher. E escolher essa meta para nós foi um grande desafio, porque nós já até apresentamos para o CNJ qual é o plano de ação para essa. Já tivemos algumas ações, né? Dentre as ações, nós colocamos a criação de um aplicativo que já lançamos esse mês, no início desse mês, um aplicativo para que as mulheres que têm processos nas varas de violência doméstica, elas consigam ter acesso às informações todas do processo dela, através desse aplicativo. Ela entra em contato com a vara e recebe um código, e esse código vai habilitá-la a ter acesso a todas as informações do processo dela, né? Tem, claro, todo um passo a passo de segurança, tem um manual próprio para acompanhar, mas é um aplicativo gratuito que pode ser baixado em qualquer tipo de smartphone, tanto Android como iPhone. Isso foi uma coisa que a Diretoria de Tecnologia de Informações aqui teve essa preocupação de estar em todas as plataformas para não dificultar o acesso. Isso foi uma das ações que nós colocamos como enfrentamento e como cumprimento dessa meta, né? Ampliação de um programa que a gente tem, que é Mãos Empenhadas contra a Violência, que a gente trabalha com os profissionais de beleza, e aí a gente vai ampliar esse programa para o interior do estado e também para a área masculina. Esse programa foi um programa lançado pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, através da doutora Jaqueline, que era então coordenadora da mulher lá, e é um programa bem interessante, e os tribunais têm replicado ele. A gente recebe todo o material do tribunal, é uma solicitação simples, a gente oficia, e eles têm uma portaria própria para autorizar que os tribunais repliquem. A gente elegeu, né, não só aderiu a essa Agenda 2030, como elegeu a Meta 9, que é exatamente desse acompanhamento dos ODS, e a gente escolheu o ODS 5, como eu estava falando, sobre violência doméstica. Lançamos esse aplicativo, vamos ampliar o programa Mãos Empenhadas contra a Violência. Tem um outro programa nosso, que é o Dialogando nos Espaços Públicos. A gente começou a fazer esse programa em agosto de 2019. E durante aquelas semanas da Justiça pela Paz em Casa, a equipe da coordenadoria se desloca para a estação. A primeira ação foi numa estação do metrô, a Estação Central, aqui no Recife, e foi tão bem sucedido o programa que nós ampliamos, e aí já estamos em outra estação na região metropolitana, já fizemos num espaço de um shopping center no interior, em Caruaru, e vamos ampliando porque é um momento em que as pessoas têm acesso a todas as informações, né, de combate à violência contra a mulher, recebem material, são orientadas, tem a participação de crianças que a gente tem no Instituto Alcance, que tem um convênio com o Instituto Maria da Penha, e que essas crianças falam muito sobre a questão da violência contra a mulher, e é bem interessante, isso chama muita atenção, e a gente está ampliando, a gente colocou como ação de cumprimento dessa meta, a ampliação desse programa para todo o interior do estado. Eu acho que esse foi um grande desafio que nós assumimos, e é uma alternativa interessante observar. Nessa meta 9 do CNJ, ele estabelece todos os ODS que a gente pode selecionar para escolher. Orienta-se, né? No nosso caso, como eu disse já e repito, escolhemos o ODS 5, que trata exatamente do empoderamento feminino, da equidade de gênero e do combate à violência contra a mulher,
E aí, com isso, foi interessante porque alinhou e sintonizou com a resolução 254 do CNJ, 255, aliás, que a gente fala sobre a política institucional de incentivo à participação feminina no Poder Judiciário. A gente brinca no nosso colegiado, né, o COSEVID, que é dos coordenadores, que cada um vai imitando o outro, né? Aqui a nossa coordenadoria conseguiu fazer aquele aplicativo para o pedido de prorrogação de medida protetiva. Isso antes da lei 14.022, que prorroga automaticamente durante a pandemia. Mas é um dispositivo que foi uma grande conquista e que a gente pediu para que continuasse, né? Pedimos ao nosso tribunal que continue, porque facilita o acesso da mulher ao seu processo. Quando eu li a primeira vez, desembargadora Deise, sobre essa grande conquista da Coordenadoria de Pernambuco, desse acesso à mulher na forma digital ao seu processo, eu fiquei assim, com aquela inveja, que o povo diz que inveja não existe branca, né? Mas a minha foi branca, preta, vermelha, azul, de todas as cores. Porque aqui a nossa luta é muito grande. Eu, desde que ingressei na coordenadoria, e lá se vão 8 anos, a gente tenta implementar a medida protetiva eletrônica, que é uma coisa que vai diminuir demais essa demora, porque às vezes o SECONGE, por algum motivo, não estamos colocando aqui culpabilidade nesse meio, é apenas por algum motivo, às vezes, e a juíza Ana Cláudia está aí, ela até que me traz muitas dessas notícias, né? Algumas vezes retarda a chegada ao juiz da causa, o juiz que vai deferir a medida protetiva. Então, com isso, eu estou já no diálogo permanente. Eu solicitei antecipação e já está no calendário, já vão começar a treinar, Ana Cláudia, tanto, né, o juiz como o servidor, e as 4 varas da violência doméstica de Salvador, já vai ser instalado o PJE, porque aí de imediato já faz a distribuição para uma das varas, e isso vai ser um ganho muito grande. E vou pedir permissão à desembargadora Deise para vou pedir para que o nosso diretor da Setinha até entre em contato com o setor, e que se você puder encaminhar por e-mail em relação a esse acesso ao processo, eu acho de uma riqueza muito grande, de uma tranquilidade para aquela mulher, né, de ter esse acesso facilitado. E os Mãos Empenhadas, nós já tínhamos combinado com Luísa Brunet, com a nossa querida presidente da Fonavid, né, Jaqueline, para instalarmos no ano passado, final do ano passado. Foi aí que Luísa Brunet teve um compromisso e não poderia vir naquela data, e eu prorroguei para o próximo ano e veio a pandemia, gente. Então, mas isso aí vamos ver uma forma de também fazer isso, porque eu acho bastante salutar todas essas metas, todas essas coisas. Mas e agradeço demais a sua resposta, foi muito enriquecedora para todos nós, e sabíamos que isso ia acontecer realmente, né? E agradecemos demais. E continuando, nós temos agora... Pois não, pode falar. Deixa eu já lhe dar o endereço, porque esse aplicativo, o manual dele está no nosso site, tjpe.jus.br/ajuda. Lá tem um manual chamado Nízia. Nízia é exatamente o aplicativo. Aí ele tem o manual do usuário externo e ele tem o manual do usuário interno. Lá fora isso, eu passo para a senhora o telefone de doutora Juliana Neiva, que é a diretora de tecnologia nossa, e que eu até já passei para outros colegas de outros estados, e ela está à disposição para conversar sobre o assunto, auxiliar o que for necessário a outros tribunais para a criação desse aplicativo. Porque como aqui também a gente desenvolve softwares, eu acho que vai contribuir bastante para outros tribunais, e a Bahia, que é a nossa vizinha querida do Nordeste, que é do tamanho do Brasil, né? Até no mapa é do tamanho do Brasil, né? Eu acho que foi bem importante isso. Com certeza, com certeza. Então, na continuidade, nós vamos ter agora novamente a juíza Marielza, né? Para sua pergunta. Eu estou adorando a nossa entrevista.
Parabéns, desembargadora Deise, pelas suas respostas. São muito enriquecedoras para o nosso debate, para o nosso crescimento. E a minha pergunta é que nós sabemos que, em regra, as mulheres exercem dupla ou até tripla jornada. Em relação à senhora, quais as dificuldades que a senhora enfrentou ao longo da carreira relacionada em decorrência desse fato de ter essas atribuições extra-carreira, né? Extra-profissionais? Essa coisa da dupla, tripla jornada é algo que sempre nos persegue, né? Eu posso dizer que fui abençoada porque eu tenho um marido que o pai dele, apesar de ser mais antigo, né, hoje já é falecido, mas eu dizia que ele era à frente do tempo dele, porque ele teve somente 2 filhas mulheres, a primeira e a última. E durante esse intervalo, todos os filhos eram homens. E ele dava como tarefa do final de semana, todos eles tinham que fazer alguma coisa em casa, até para ajudar a mãe, porque eram muitos homens, eram 7 filhos homens, e todos eles aprenderam muito a fazer tudo de dentro de casa sem nenhum problema. Então eu fui digamos assim, abençoada com isso, mas isso não é a regra, a gente sabe. Recentemente a Escola da Magistratura aqui tem feito alguns seminários, assim, webinários, né, encontros e entrevistas com profissionais, e eu me recordo bem de uma entrevista que ele fez que foi feita com o desembargador Jones Figueiredo, que é desembargador aqui, que é o decano do tribunal, e ele atua muito na área de direito de família e tal, e ele fez uma colocação bem interessante, porque ele falou sobre a importância da construção das famílias éticas. E o que é que ele entendeu e o que é que ele relatou naquela oportunidade sobre o que vem a ser família ética. Família ética é aquela família que colabora, né? Todo mundo dentro de casa, sem eleger qual a tarefa é de quem, mas as tarefas são de todos da casa. A gente sabe que tem tarefas específicas individualizadas, isso não nós todos sabemos disso. Eu me lembro bem que quando as minhas filhas eram pequenas, que eu dizia para elas ajudarem, né, a tarefa de casa, ajudar a lavar prato e as coisas que a gente costuma fazer junto com o pai e comigo, e eu dizia, olha, eu não estou pedindo colaboração não, porque essa tarefa não é minha não. Se eu tivesse pedindo a vocês para me ajudarem a redigir aqui os processos que eu trago para casa para fazer, aí tudo bem, era uma ajuda que vocês estariam me dando. Mas executar as tarefas de casa, de arrumar quarto, de lavar os pratos, de fazer todas essas coisas, isso não é ajuda para ninguém, é uma colaboração. E quando ele falou sobre essa questão da família ética, eu achei bem interessante, porque é exatamente isso que a gente precisa construir, né? E construir isso, de certa forma, é desconstruir um comportamento antigo, que também faz os homens sofrerem. Às vezes, eles querem ser diferentes e não conseguem, porque estão com aquilo impregnado e arraigado. Por isso mesmo que no âmbito da violência doméstica, a gente também tem programas de trabalho aos agressores, porque a gente sabe que eles são reprodutores de violência, eles são, como a gente costuma dizer, vítimas de outras vítimas. Eu não estou querendo aqui dizer que por conta deles serem alcançados com programas de recuperação, eles vão estar se eximindo da responsabilidade do processo daquela violência que ele praticou contra a mulher. Não, não é isso. Eu estou querendo dizer que é papel do judiciário, principalmente quem atua na área criminal, essa recuperação e essa reconstrução. E as duas experiências que nós temos aqui em Pernambuco, na Vara de Jaboatão, que a desembargadora Nájila conhece bem, e na Vara de Igaraçu, elas foram bem sucedidas, porque houve o índice de reincidência 0. Uma delas teve uma reincidência. Então, é um programa que realmente precisa ser observado. Aí eu quero crer que muitos desses comportamentos a gente tem que reconstruir novas formas para nós que somos adultos, né, e homens e mulheres adultas, e aí vem o papel preventivo do judiciário, através das coordenadoras da mulher, de trabalhar a educação de meninas e meninos para que já sejam forjados de uma forma diferente, né? Respeitando essa igualdade, essa equidade, mais que igualdade, equidade, para que essa convivência seja cada vez melhor e que não haja esse fosso tão grande que é construído ao longo do tempo, forjado, né, pela cultura patriarcal.
Realmente a senhora abordou uma questão que eu sempre discuti um pouco com a desembargadora Nájila, né? Que a gente olha muito para a vítima, muito para a mulher, para aquela que sofreu violência, e esquece que se a gente não também tratar o agressor, a gente termina que esse agressor vai reproduzir aquela agressão com outra mulher. Com certeza. E já foi até mal compreendida, né, desembargadora Nájila? Quando a gente colocou essa questão no âmbito das reuniões que a gente tinha com alguns setores, né, populares que trabalham com essa questão da violência doméstica. Então, isso é um fator que é muito importante, a senhora abordou de uma forma assim, muito clara, porque geralmente também o agressor, ele também é uma vítima, né, que se transformou agressor por conta de uma agressão passada que ele sofreu, geralmente. E muitas vezes, quando a gente trata o problema, esse agressor, ele não mais reproduz essa agressão contra as mulheres. Então, a gente tem que tratar as duas coisas. Claro que ele vai ser punido pelaquela agressão, mas ele também tem que ser tratado para que ele não continue reproduzindo aquela agressão. Então, assim, isso é uma forma, inclusive, de prevenir a violência contra a mulher, né? Porque você previne a próxima vítima. Exatamente. Quando você falou que eles, às vezes, têm outras mulheres, praticam violência contra outras mulheres, eu que atuo numa Câmara Criminal vejo muito isso. Às vezes a gente pega um processo e quando você vai pesquisar, aquele réu ou aquele paciente que está entrando com aquele habeas corpus, por exemplo, ele tem 3 ou 4 medidas protetivas, só que mulheres diferentes, o que demonstra que ele realmente é esse reprodutor. E, por outro lado, essa mulher que fica naquele ciclo de violência, ela também pode ter sido fruto de um lar assim, porque ela assume a postura passiva, aí ela demora a quebrar o ciclo, né? É de fato uma coisa que precisa realmente olhar na teia familiar, né? Para poder a gente conseguir minimizar os efeitos dessa violência. Eu lembrei aqui agora, Deise, que você também deve se recordar de quantas vezes a ministra, nas reuniões, e até em falas delas recentes, ela diz que, às vezes, nem o próprio homem, que são homens, às vezes, que são profissionais de conhecidos, né, na cidade onde ele mora e tudo, e que eles não reconhecem. Ela disse que uma vez entrevistou alguém, alguma circunstância lá, e falando, mas por que o senhor agrediu a sua mulher? Por que o senhor está respondendo por um crime de violência doméstica? Não, nunca fiz nenhuma violência, nunca fiz. Aí ela perguntava, mas você não bateu na sua mulher? Ele fez, mas é a minha mulher. Ou seja, é um sentimento de naturalização da violência, como vocês disseram, a própria vítima, às vezes, não consegue reconhecer que está vivendo uma relação abusiva, porque a vida inteira ela viu isso na sua própria casa, passando por sua mãe e seu pai, por seus avós, e isso tudo precisa ser desconstruído realmente, né? Eu acho que é algo que a gente precisa trabalhar muito. Você falou na educação, e realmente a educação, sem educação, parece um bordão antigo, mas é isso mesmo, sem educação não temos solução para dar, né? Quando você falava do seu sogro, que era um sábio, o meu pai também era assim, e era interessante, eu era uma mulher entre 3 irmãos, e eles colocavam, ele e a minha mãe, para os irmãos fazerem as coisas, né, também. E eu me lembro que uma vez o meu irmão mais velho disse o seguinte, e a sua filhinha não faz nada? E eles responderam assim, ai, saudade dos meus velhinhos. Responderam, não, ela é alérgica. Ou seja, era o contrário. Né? E eles faziam o contrário, né? Faziam o contrário, né? Que era a filha única de mulher, então eles protegiam. Mas eu lembrei também de uma coisa que eu li recentemente, aí, em razão da sua fala, que foi Boaventura Santos, um sociólogo português, né, maravilhoso, e que ele diz que, com essa pandemia, pensou-se que os trabalhos em casa, né, os afazeres domésticos, seriam divididos, porque teriam mais braços, que as mulheres, né, faziam tudo nessa tripla jornada, dupla, tripla, enfim. E aí ele descobriu que não era isso que estava acontecendo. Lá em Portugal, como cá, como em todos os lugares, né? As mulheres foram idealizadas como cuidadoras do mundo
E com isso, coitada, elas continuam assumindo, achando que eles estão apenas ajudando e agradecendo, quando na verdade você colocou muito bem, não é ajuda. Cada um tem a sua obrigação, tem o seu papel. Então, agora vamos para a última pergunta, que é Verônica, e que vai fazer a última pergunta. E assim, quero dizer que estamos todos encantados, né, com todo esse diálogo maravilhoso que está ocorrendo aqui. E passo de imediato, então, para a Verônica, e a última pergunta. Eu quero também, desembargadora, registrar meus parabéns por todas as suas manifestações, muito tranquilas, né? E a senhora se expressa muito bem, de uma forma, tem uma fala amorosa e firme, e isso é muito importante. Antes até de passar para a minha pergunta, eu quero registrar em relação, porque está muito imbricado, não tem jeito, está tudo muito envolvido, a questão até da mulher, da participação feminina no judiciário, né, nessa atuação, como também a questão eu acho que passa também muito por um outro ponto, que é também da violência doméstica, que é da violência contra a mulher, que é uma questão da objetificação. Hoje de manhã eu andei com o meu cachorro, ele até latiu ali fora, e eu fiquei ouvindo uma palestra, um texto de uma moça muito jovem, eu posso até depois compartilhar no grupo, muito interessante, sobre a questão da objetificação. E ela tratando da questão da pornografia, do erotismo. Então, e ela dizendo o seguinte: quantas mulheres permitem isso e continuam repetindo este papel? Então, nós precisamos também ter este olhar crítico para ressignificar o nosso papel, para que o homem possa também ressignificar o papel dele social, porque a cultura é muito forte. Existe uma cultura arraigada de esse papel para você, desse papel para mim, né? E a menina termina, é uma menina jovem, é de muito valor, eu achei a fala dela, ela termina dizendo assim: se a questão a mulher que é objetificada, né, se ela é objetificada dentro do seu desejo, e onde fica o interesse de sujeito desta mulher? Se ela continua buscando, muitas vezes, numa valorização excessiva do seu corpo. Então, assim, é muito importante a gente também olhar, e ela me fez ver muitas coisas, né? Na minha caminhada, eu disse, meu Deus, porque nós somos levados a isso. Então, ela disse o seguinte: a cultura da pornografia, a cultura do erotismo, ela disse, isso não é sexo. Não estou falando de sexo, eu estou falando de toda uma cultura existente e que pode nos levar a fazer uma reflexão disso, porque eu acho que tudo tem causa e efeito, né? Então, esse tema aí, essa pergunta que Maria Elza fez e que a senhora respondeu, e aliás, todas muito bem, são todas questões que nos fazem muito refletir. Eu concordo com Maria Elza, eu sempre digo isso. Já disse, inclusive, a doutora Ana Cláudia, que está presente, que é juíza de vara de violência doméstica. E um dia eu disse a Narti, que era também, eu disse, Narti, onde os homens ficam? Porque os homens não podem chorar, os homens têm que são provedores, os homens têm que ser fortes, firmes. E nós, mulheres, muitas vezes, culturalmente, buscamos isso nos homens. Os homens sensíveis, a gente, sabe? Então, assim, é uma coisa muito grande, e acho toda discussão que nós podemos ter como seres humanos, não porque somos do gênero feminino ou do gênero masculino, não, como seres humanos, da nossa própria natureza, do nosso lugar de fala, do nosso lugar de escuta. Isso é todo um ressignificado, eu acho, é todo um olhar. E acho que toda essa discussão é extremamente valorosa e importante. Embora a senhora esteja no tribunal, que hoje tem uma participação reduzida, não menos importante. Para mim, hoje, a pessoa mais importante do Tribunal de Pernambuco é a desembargadora Deise. Então, para mim, hoje, se existe uma grande importância, uma grande relevância, para mim, um marco é a desembargadora Deise. Então, eu quero saber da senhora o seguinte: o que as mulheres ou as instituições, eu vou mais, elas podem fazer para diminuir o vácuo, o hiato em relação à igualdade, ao equilíbrio de acesso, né? Porque a senhora disse, as mulheres muitas vezes não querem. Eu
a desembargadora Nájila disse, eu não quero. É porque às vezes a gente cansa da pancada, a gente cansa do não reconhecimento, a gente cansa daquele olhar, daquela leitura. No meu caso, vou fazer 30 anos de magistratura, eu estou um pouquinho, levemente cansada. Né? Se não estivesse gravando, eu diria que eu estava exausta. Como está gravando, eu vou dizer que eu estou levemente cansada com o entorno, que muitas coisas que envolve numa luta, numa busca, entende? Então, talvez eu não esteja querendo transformar o meu estômago no ranário e engolir tudo. Então, eu prefiro me ausentar um pouco, continuar fazendo o meu trabalho da melhor forma como eu posso. E não é que não seja importante, continua sendo importante a gente ser reconhecido. Toda mulher quer ser reconhecida, todo ser humano quer ser reconhecido. Mas, voltando à pergunta, eu pergunto à senhora, o que a mulher, o que a instituição pode fazer para que as mulheres possam alcançar cada vez mais uma igualdade no judiciário? Ótimo. Bom, você ficou por último, mas olha, suas perguntas não foram menos importantes, nem menos relevantes, e a gente sempre pode revisitar, né? Se for repetido, sempre a gente pode revisitar esse tema. Eu vou respondê-la de algumas formas. A primeira dizendo o seguinte, e essa vai diretamente para você, me permita essa intimidade. Não se preocupe com o olhar, nem a resposta do outro. Porque o outro vai dar a resposta que ele tem. Se você tem esse desejo, se você tem esse sonho, você tem que buscar ele. Se a gente se preocupar com as respostas que os outros vão dar ou com os obstáculos que porventura vão aparecer, a gente vai trazendo para nós um dificultador que não nos pertence. Porque o que é que você quer? Qual é o seu objetivo? É alcançar, é avançar, é conseguir o acesso ao tribunal. Então, esse é o objetivo. Então, dentro desse objetivo, você já vai ter muitos percalços. Então, não traga para você o que pertence aos outros. Isso eu acho que é algo que a gente deve sempre fazer. Porque na vida, às vezes a gente vê, às vezes a gente não vê no nosso dia a dia, a gente está com alguém e aquela pessoa de uma forma ríspida nos trata, ou num elevador você entra, dá um bom dia, a pessoa não responde. Não acontece isso às vezes? Mas isso não está em mim, está na outra pessoa. Então, acho que a gente precisa, num primeiro ponto, se acostumar, sem se deixar abater com essas coisas, porque elas sempre virão, né? E a gente não pode deixar e tomar para si aquilo que está realmente incomodando a outra pessoa. Isso é o que eu penso, e eu acho que é algo que a gente deve realmente colocar na nossa vida como premissa, talvez, de comportamento como ser humano, como um todo. Eu acho que a gente deve colocar isso. Com relação ao que fazer para as mulheres, eu vou compartilhar com vocês a experiência de Pernambuco. Quando a resolução 255 foi publicada em setembro de 2018, claro que foi bem recente, logo no início a gente nem se apropriava dessa resolução ainda, mas a gente já tinha conhecimento dela. Então, a gente precisava tentar fazer alguma coisa para começar a falar sobre o assunto, né? E eu lembro bem que a primeira coisa que a gente fez, uma das primeiras coisas que a gente fez aqui, a gente fez um seminário. Em 2019, em março de 2019, a gente fez um seminário que a gente intitulou Por Elas e Para Elas, era o nome do seminário. E nesse seminário, a gente teve como palestrante um sociólogo da Universidade Federal de Pernambuco, o professor Sandro Saião, que é uma pessoa que discute muito essas questões de equidade nos espaços de poder, e principalmente em poder judiciário, polícia militar, nesses espaços assim, ele trouxe uma fala muito relevante para nós. Teve a palestra também de uma assessora da presidência, a doutora Mariana Vargas, que ela foi a primeira juíza que ocupou a assessoria especial da presidência, que até então não tinha ocupado. E ela também, igualmente, tinha ocupado uma função também pela primeira vez na Escola da Magistratura, como supervisora da escola. E depois ela ocupou também como assessora especial também pela primeira vez na Corregedoria. Então, eu convidei ela para ela falar um pouco sobre a experiência dela nos cargos que ela ocupou. E naquela ocasião, nós prestamos uma homenagem às 3 desembargadoras
que já estão aposentadas e que, graças a Deus, estão todas bem, né? E puderam viver esse momento na vida delas. E a gente fez essa homenagem a elas. E, a partir daí, você começa a perceber que se desperta uma visibilidade nas ações que são praticadas por mulheres. Eu acho isso um ponto interessante, né? A gente não foi ali para discutir sobre o papel feminino, sobre a participação, não. A gente foi discutir e falar sobre o que aquelas mulheres, naqueles cargos que elas ocuparam, o que elas fizeram, o que isso representou. E foi muito interessante esse seminário, foi muito bom, foi muito, assim, agradável. Foi muito feliz para as pessoas que participaram, principalmente para as 3 desembargadoras que foram homenageadas. E depois disso, então, aí pronto, a gente começou as ações específicas e efetivas, que eu considero que são bem pontuais, e que começam a disseminar essa prática, naturalizando essa participação da profissional feminina no âmbito do Poder Judiciário. Em maio do mesmo ano, né, maio de 2019, o presidente publicou um ato de criação de um grupo de trabalho, né, que era exatamente o que aquela resolução ela previa. A resolução do CNJ é uma resolução simples, com poucos artigos, mas ela mais ou menos prevê algumas estratégias para serem implementadas nos tribunais. Uma delas era exatamente a criação de um grupo de trabalho para fazer um levantamento diagnóstico da realidade nos últimos 10 anos, por exemplo, e aí alguns pontos específicos, como participação na escola da magistratura, nas assessorias, nos cargos, isso para magistradas e servidoras, porque o objetivo da resolução é a participação feminina como um todo. E então esse grupo de trabalho começou a trabalhar e fazer esse diagnóstico de levantamento. Depois ele foi prorrogado, em outubro de 2019 ele foi prorrogado, porque não tinha concluído, enfim. Independente de já terem os instrumentos normativos que hoje a gente já tem, publicados, né? Começou a ter realmente umas ações diferenciadas. Hoje a gente tem na diretoria-geral do tribunal uma mulher, que é um cargo assim, é um cérebro do tribunal, o cargo de diretor-geral, e é ocupado por uma mulher, e foi a primeira mulher que ocupou esse cargo. Até então, nenhuma mulher tinha ocupado esse cargo. A coordenadoria de planejamento também está sendo ocupada por uma mulher. A secretaria executiva da Escola da Magistratura também está sendo ocupada por uma mulher. A diretoria geral de saúde também está sendo ocupada por uma mulher. A diretoria de tecnologia do Tribunal de Justiça também é ocupada por uma mulher. Então, isso, de certa forma, auxilia nas mudanças de comportamento. Hoje, esse mês de agosto, especificamente, nós fechamos o que eu diria assim, do ponto de vista dos instrumentos normativos, que, para além de terem os instrumentos normativos, a gente precisa começar a ter as práticas, né? Porque, às vezes, tem um instrumento normativo, mas não tem a prática. E a gente terminou acontecendo ao contrário. A gente tem, desde o ano passado, desenvolvendo muitas práticas, e os instrumentos normativos a gente fechou eles esse mês, no início desse mês. E hoje a gente tem uma resolução, a exemplo da resolução 255 do CNJ, a gente tem a resolução 437 nossa, que é sobre a política de incentivo à participação institucional feminina no Poder Judiciário do Estado de Pernambuco. Então, a gente tem a nossa resolução específica. Com essa resolução, a partir dela, as ações começam a ser implementadas observando essa resolução. Igualmente, criamos também por portaria, outro instrumento legislativo, criamos o Comitê de Incentivo à Participação Feminina no Poder Judiciário do Estado de Pernambuco. Então, a gente criou um comitê de incentivo, com uma composição extensa, eu diria assim, não tão extensa, mas estrategicamente escolhida os setores. Quando eu conversei com a presidência, esse comitê ele é coordenado pela Coordenadoria da Mulher e seus integrantes, mas ele tem uma composição com outros atores. Então, ele conta com uma juíza da assessora da presidência, com uma juíza representando a Associação de Magistrados, conta com uma representação da Coordenadoria de Planejamento, da Secretaria Judiciária, da Escola da Magistratura,
diretoria de informática e a diretoria geral. Então, são organismos estratégicos do Poder Judiciário que vão colaborar nas ações dessa política. E, claro, cada tribunal tem sua estrutura organizacional. É possível que a nomenclatura dessas siglas sejam diferentes, né? E aí cada um vai identificar no seu tribunal qual é o órgão que seria importante estar integrando esse comitê para, junto com a Coordenadoria da Mulher, tratar essas políticas de incentivo dessa participação. Então, isso foi a escolha nossa, foi como nós adotamos aqui, e paralelo à criação do comitê, já então o presidente publicou o ato de constituição desse comitê, já com todos os nomes que integram esse comitê, para que a gente possa, junto, traçar essa política de enfrentamento, né? Sempre coordenado pela Coordenadoria da Mulher, porque ela não só cuida das questões de violência contra a mulher e de todas as varas, como é concebida pelo Conselho Nacional de Justiça, mas aqui a gente tem um espectro maior, porque a gente tem ações para todas as mulheres internamente do tribunal, servidoras e magistradas, e também a gente tem um trabalho que a gente faz com as mulheres encarceradas. A gente já fez a gente ia fazer o segundo projeto com elas em abril desse ano, mas infelizmente esse isolamento social nos deixou sem a possibilidade de ir para os presídios, porque é um trabalho que a gente faz lá, mas a gente tem esses 3 olhares também. Na coordenadoria a gente tem esses 3 olhares. Então, estrategicamente, a gente entendeu que esse comitê, que a gente chamou ele de Comitê de Incentivo, e a gente até, essa nomenclatura, eu já digo aqui que a gente copiou do Tribunal de Justiça do Pará, porque ele usou essa nomenclatura. Tem outros tribunais que usam o comitê, aliás, do Tribunal de Goiás, tem outros tribunais que usam outra nomenclatura. O Tribunal de Justiça do Pará usa comitê deliberativo, pode existir outros que usam comitê gestor, mas a gente entendeu por usar comitê de incentivo, porque a gente vai ter uma política mais ampla, e a gente, então, pensou dessa forma. E a gente vai fechar exatamente, digamos assim, a prestação de contas do grupo de trabalho com um seminário que a gente está fazendo um webinário, né? Que a gente está fazendo hoje. Esse webinário vai contar com a abertura hoje com o presidente e o diretor da escola, eu como que trarei a fala, né, desse levantamento que foi feito no cenário nacional e também no cenário do estado de Pernambuco, que é o nosso foco, e também teremos uma fala da primeira vice-presidente da Associação de Magistrados, que também ocupa o cargo pela primeira vez, que é a doutora Ana Marques, e a gente vai ter essa abertura. Na sequência, teremos na segunda-feira palestra com a diretora de saúde e com a diretora de tecnologia. No dia 4 de setembro, a gente vai ter uma palestra com a assessora especial da presidência, que é uma juíza, a juíza doutora Fernanda, assessora especial da presidência, e com a doutora Isabela Pimentel, que é a secretária executiva da Escola da Magistratura. E para finalizar, no dia 11 de setembro, a gente vai fechar com a fala da doutora Paula, que é a juíza diretora do Fórum da Capital, que também é um cargo ocupado pela primeira vez por uma mulher, e a diretora-geral, que é a doutora Márcia Albuquerque, que também está ocupando esse cargo pela primeira vez. O que é que essas mulheres vão falar e que foi que eu conversei, qual foi a estratégia que a gente pensou? Elas não vão falar sobre a importância do papel da mulher, da participação da mulher. Elas vão falar sobre as suas funções, o que é que elas fazem, o que é que uma diretora-geral faz, o que é que uma diretora de saúde faz, o que é que a diretora de tecnologia faz, qual a importância da tecnologia para o Poder Judiciário e, principalmente nesse momento de pandemia, o quanto essa tecnologia foi aliada nossa, né? Porque nós conseguimos fazer nossas sessões de julgamento, magistrados e magistradas conseguiram fazer audiências por videoconferência, né, através dessa plataforma. Tivemos que nos adaptar em muitas coisas, mas a tecnologia foi um grande aliado do Poder Judiciário nesse momento de crise, né, desse afastamento presencial, para que a prestação jurisdicional não deixasse de ser executada. Então, o que eu diria
basicamente, é tentar implementar essa política através dos instrumentos normativos que são importantes, porque chancelam, né, aquela participação e criam esse vínculo de acompanhamento e, no mais, é avançar. Viu, Verônica? Doutora Verônica, avançar. Excelente. Obrigada mais uma vez. Muito bom mesmo. E só uma curiosidade em relação à palavra, a gente fala, né? Eu até ouvi um comentário esses dias da palavra seminário que a senhora falou. E aí alguém falou uma crítica sobre essa coisa de seminário. E aí eu fui fazer a pesquisa, né? Porque eles era um absurdo, porque começou a ficar tudo politicamente correto. Aí que seminário viria de sêmen. Na verdade, sim, vem da palavra latina sêmen, que quer dizer semente. Então, o seminário era um viveiro de sementes, que para o português foi traduzido como sêmen, né? Então, assim, no nosso português, a gente, embora ela venha de sêmenes, de sêmen, que era semente, no português foi apropriado como sêmen. Então, aí veio uma história sobre isso, que agora vão fazer, não é seminário, não. E era... Webinário. Webinário. Não era nem webinário, era uma coisa em relação à mulher. Eu digo, gente, isso é surreal. Não queria mais usar a palavra sêmen, era uma outra palavrinha fazendo uma associação com a mulher, só uma brincadeira. Mas muito bom, desembargadora, muito obrigada, viu? E parabéns mais uma vez. E a desembargadora Nájila também pela iniciativa deste momento assim único, maravilhoso e muito enriquecedor para todas nós. Eu queria dizer que estava aqui pensando em como foi interessante a gente dar esse formato, Deise. Não sei se você concorda comigo, mas é muito mais dinâmico, muito mais rico, porque nós tivemos o conhecimento das coisas boas que você trouxe, né? De como está sendo feito no Tribunal de Justiça de Pernambuco. É de uma riqueza muito grande. A gente, assim, não tem, como a gente diria vulgarmente, não tem como agradecer, né? A não ser quando tudo terminar, a gente fazer tudo pessoalmente, para ir comer acarajé, e aí comer uma comida baiana, se você gostar, é claro. Mas antes de encerrar, eu queria saber como foi assim, muito participativa, a ideia foi que fosse assim mesmo, né? Eu queria passar a palavra para que cada uma, se assim desejar, fazer as últimas considerações bem rapidamente, né? E depois, por último, Deise, e eu encerro aqui. Começando com quem começou, já que está na coisa. Então, Alessandra, quer falar alguma coisa, Alessandra? Quero. Desembargadora, eu lhe agradeço mais uma vez, desembargadora Deise, por ter vindo, ter aceitado estar aqui conosco hoje. A gente aprendeu muito, né, com a sua caminhada. E, assim, é inspirador ver mulheres que começaram seguindo o caminho de outras e que também estão abrindo o caminho para as outras que virão, né? E a gente sempre aprende muito com essa troca. Eu acho que é sempre uma troca. E eu lhe agradeço muito por ter vindo aqui hoje para passar suas experiências para a gente. Muito obrigada. Andréa? Desembargadora, realmente foi muito inspirador. Eu adorei ouvir as suas experiências e agradeço mais uma vez. Espero que a gente tenha novas oportunidades de nos encontrar. Isso. Marielza? O Tribunal de Justiça de Pernambuco está de parabéns por ter uma desembargadora com esse olhar. E é isso mesmo. É preciso que, através de conversas, de seminários, de diálogo, de ações desse tipo que a senhora vem implementando, que se nasce uma nova cultura, né? E matei a saudade. Parabéns, muito obrigada por estar aqui conosco hoje. Verônica? Mais uma vez eu agradeço, né, o brilho que a senhora deu ao nosso grupo. Quero também parabenizá-la e registrar a minha alegria pelo seu entusiasmo, né, e por seu envolvimento e sua dedicação a essa causa tão nobre, que é em relação à mulher, né? Eu acompanho muito proximamente a desembargadora Nájila e vejo o quanto é custoso
o trabalho que vocês fazem com as mulheres, o quanto tem sido custoso também. Eu faço muito essa referência à nossa colega Ana Cláudia, que está ali, né? Porque envolve não apenas um trabalho. Eu posso dizer que eu sou uma juíza de vara de fazenda pública, o meu olhar deve tributo, não deve tributo, entende? Eu não preciso me envolver, embora eventualmente eu me envolva, porque a pessoa vai, a gente pessoaliza, quer me atender, um problema, mas é dinheiro. Vocês trabalham com a alma humana, com sofrimento, com traumas passados, futuros, traumas que envolvem toda uma família, toda a sociedade. Então, o trabalho de vocês é um trabalho muito importante, muito sério, e que, assim, eu desejo para vocês, e especialmente, assim, a senhora hoje, desembargadora, muito sucesso e cada vez mais apoio nessa sua luta, para que a senhora possa iluminar tantas outras mentes e corações, como a senhora fez isso com a gente hoje, nos deu um grande presente, e eu agradeço profundamente. Desembargadora Deise, para suas considerações finais. Ok. Veja, eu é que agradeço, né, o convite. Me senti muito honrada de estar aqui conversando com vocês nessa manhã, com todas tão inspiradoras também, com questionamentos tão enriquecedores. Eu quero crer que o desafio nosso sempre, em qualquer coisa que a gente se dispõe a fazer, é imaginar que eu preciso fazer o meu papel, independente de se eu vou ou não desfrutar do resultado daquilo que eu estou fazendo. Eu acho que isso é algo assim que a gente mesmo precisa, às vezes, romper. E eu gosto de citar um exemplo bem simples quando eu falo sobre isso. Por exemplo, a gente hoje exerce o direito ao voto, né? Mas nessa tela que eu estou vendo aqui, com certeza, nenhuma de nós vivenciou a luta que foi para essa conquista. A gente desfruta do resultado, né? Por quê? Porque em tudo que a gente faz, a gente é responsável pelas gerações seguintes. A gente sempre tem que ter esse cuidado. A gente tem que abandonar, às vezes, um pouco do que eu vou desfrutar com aquilo que eu estou fazendo. Porque eu posso não desfrutar, mas eu sei que minhas filhas, meus netos, meus bisnetos, enfim, eles vão desfrutar. E a gente, às vezes, precisa realmente ter isso como mola, né, propulsor, como premissa da nossa atitude, porque nós temos essa responsabilidade com as gerações seguintes, né? Nós somos o que a figura do direito da recuperação judicial, que não é mais direito falimentar, eu sou da época do direito falimentar, dizia sobre o depositário infiel. Então, nós somos fiéis depositários das gerações seguintes. Nós precisamos cuidar do ambiente, nós precisamos cuidar de muitas coisas, mas nós precisamos cuidar das pessoas, para que elas sejam pessoas melhores. Eu, às vezes, acho que a gente cuida realmente do meio ambiente, é importante cuidar do meio ambiente, mas se eu não tiver pessoas melhores para cuidar desse ambiente, eu não terei feito muito, né? Então, eu acho que a gente sempre deve seguir a nossa caminhada assim, pensando no que eu vou deixar como legado para as gerações seguintes, porque isso é responsabilidade da nossa geração. E olha que às vezes a gente falha muito, né? Nós somos limitados, nós somos humanos, nós falhamos, mas nós precisamos sempre estar atentos e perseguir isso. Isso é o que eu penso, isso é que eu deixaria assim como um fechamento, e mais uma vez agradecer pelo carinho, né? Pela forma tão cuidadosa e amorosa que vocês me receberam, e quero sim comer esse acarajé aí que Nájila já está aqui prometendo, e como essa reunião está sendo gravada, eu vou pedir depois para poder a gente chancelar isso. Isso, exatamente. Depois até eu passo o link. Né? Viu? Tá certo, tá bom. Tá bom. E parabéns a vocês. Sucesso aí na caminhada de vocês. Viu? Deus abençoe todas. Amém. Veja como ela termina, né? O que eu falei para vocês, ela tem sempre o pensamento no divino. E eu diria, desembargadora Deise, que é uma, mas que vale por 1000. Vocês viram, né? Que ela também assume mil funções e vai dando conta, como somos, né? Naturalmente, todas as mulheres, nós fazemos isso, né? Da própria natureza. E quando você falou e Verônica também falando das nossas juízas, estou vendo aqui também Janete, e eu queria deixar um abraço muito especial a todos os juízes da violência doméstica, porque eles
eles não esquecem da própria família, mas eles cuidam das outras famílias, até quando não estão no trabalho, quando não estão de plantão. É uma coisa que me emociona às vezes. Eu ver um juiz que tinha a tranquilidade de ser titular de algo que não tinha nem processo, que era a vara do torcedor, e ele abrir mão desse conforto e assumir a violência doméstica e trabalhar lindamente. E todos os juízes das varas de violência doméstica fazem isso, eles sabem da sua responsabilidade. Eu sou muito fã desses juízes, eu acho que é por isso que eu ainda continuo aguentando ficar nessa coordenadoria. E também sou fã de todas essas juízes que estão aqui presentes, não só as que fazem parte do GT, mas todas as outras que estão aí. Zandra, muito sucesso aí no seu Ministério de Juiz Eleitoral, todas as outras que estão participando e que estão nos ouvindo ou vão nos ouvir quando vier o vídeo. E dizer que aqui no Tribunal de Justiça da Bahia, a denominação que tivemos para esse grupo, Deise, é GT, Grupo de Trabalho de Incentivo à Participação Feminina no Tribunal, que foi quem me recebeu exatamente nesse momento. E nós estamos tendo a dificuldade, aqui agora vou até falar publicamente, porque também colocamos um servidor de cada área do tribunal, cada área. Onde não tinha mulher, vieram os homens, e a gente abriu, porque a luta é de todos. Não ficamos assim com, digamos, restringindo para ser um GT só das mulheres. E os homens precisam nos ajudar, precisam ajudar as mulheres a alcançar o seu lugar ao sol, que foi o início da minha fala, e que é o que todos nós buscamos para nossas juízas e nossas servidoras. Então, eu queria terminar lendo, eu gosto muito de poesia, eu sei que você gosta também, você até faz as suas de vez em quando, mas essa não é minha, essa é de Pérola Negra. Na verdade, é Fátima Aparecida Santos de Souza, uma policial militar, e que é conhecida como Pérola Negra. E essa poesia dela, Meu Nome é Mulher, tem tudo a ver com o que a gente está aqui falando. Eu vou encerrar a nossa fala lendo, né, essa poesia singela. Somos a teia e somos também quem a tece. Somos o sonho e o sonhador. No princípio, eu era a Eva, nascida para a felicidade de Adão. Meu paraíso tornou-se trevas, porque ousei libertação. Mais tarde fui Maria, meu pecado redimiria, dando à luz aquele que traria a salvação. Mas isso não bastaria para eu encontrar perdão. Passei a ser Amélia, a mulher de verdade, para a sociedade. Não tinha a menor vaidade, mas sonhava com a igualdade. Muito tempo depois decidi, não dá mais. Hoje não sou só esposa ou filha, sou pai, mãe, arrimo de família. Sou caminhoneira, taxista, piloto de avião. Polícia feminina, operária em construção. Ao mundo peço licença para atuar onde quiser. Meu sobrenome é competência e o meu nome é mulher. Obrigada a todas. Bom, até a próxima. Parabéns, obrigada, viu? Um abraço. Obrigada. Tá. Um beijo para todos. Estamos encerrando aqui a nossa transmissão. Agradecendo a todos que participaram tão ativamente e tão lindamente, em especial a nossa querida desembargadora Deise.